Na semana passada, eu falei que a pergunta 73 ia conversar um pouquinho hoje, né? E é sobre o instinto. A pergunta 73 é essa: o instinto é independente da inteligência? Essa ainda é uma das perguntas iniciais, pergunta 73, tem mais de 1000 perguntas. E a resposta vai precisar, talvez, um pouquinho mais de explicação. A resposta dos espíritos são: não precisamente, porque é uma espécie de inteligência, tá? Então, o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Aí tem mais questões interessantes, né? Para vocês lerem, mas eu vou falar um pouquinho do instinto. Lembrando que nós já falamos e vamos falar mais, e cada vez que eu falar em aulas posteriores, eu vou colocando um pouco mais de informação. Então, essa é uma técnica que eu tenho, sabe? De, aos poucos, vou acumulando vocês informação, mas a informação não fica muito pesada, não é toda de uma vez. Então, o espírito, a origem do espírito, inclusive é uma das perguntas mais para frente aqui do Livro dos Espíritos, é lá longe, milênios e milênios atrás. Nós fomos criados assim, com aquela centelha divina, né? E essa centelha divina, juntamente com o contato com o mundo material, ela foi evoluindo. Paralelamente, por exemplo, os corpos dos animais vão se aperfeiçoando com o tempo, e o espírito, ou o princípio espiritual, também vai se aperfeiçoando. Até eu falei na semana passada sobre alguns pássaros que constroem os seus ninhos. Quem ensinou esses pássaros? Gente, ele já nasce sabendo, tá? Por que ele já nasce sabendo? Porque ali tem um princípio espiritual junto aos pássaros, e futuramente a gente vai contar mais detalhes, tá? Esse princípio espiritual que está se transformando gradualmente no espírito, né? Mas o espírito é algo mais complexo. Então, esse princípio espiritual, ele já tem um passado. Para nascer como um pássaro, por exemplo, esse princípio espiritual do pássaro, ele já teve muitas experiências, muitas experiências. E cada experiência vai ficando gravada no seu inconsciente. Então, este momento para nós é um momento de aprendizado, de troca de informações. Então, nós estamos aprendendo. Inicialmente, fica na nossa consciência, tá? Se for muito rapidinho, eu vi hoje, amanhã não vou ver, ele entra e sai, ele nem é absorvido. Mas aí você vai, um dia você assiste uma palestra, outro dia você estuda. Hoje a Cíntia falou que fez uma pesquisa no chat GPT sobre esferas espirituais. Então, ela vai aprendendo, vai assimilando. Então, esse aprendizado que é assimilado, ele fica gravado no nosso inconsciente. Então, nós temos gravado na nossa mente o espírito, que é aquela luz brilhante, né? Aquela centelha que a gente fala, que é a parte inteligente. Ele tem tudo gravado dentro dele. Todas as suas experiências estão gravadas dentro dele. E elas acabam gerando uma inteligência que é assim, tipo reativa. Tá? É uma inteligência que, por exemplo, o pássaro,
automaticamente ele age daquela forma. Porque, porque o nosso coração bate, porque nós piscamos, porque nós respiramos, né? Porque o nosso sistema já está automático. Por quê? Porque ele já assimilou esse automatismo. E isso daí foi conquistado com muitos milênios de experiência. Nós não nascemos assim, não fomos criados com tudo isso. Nós fomos conquistando, sob a direção de muitos espíritos. Então, o instinto é bem isso. A diferença da inteligência, que a inteligência também está ligada ao conhecimento, está ligado à expansão da mente do próprio espírito. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele usa o seu raciocínio, tá? A sua inteligência vai se expandindo. Então, é uma inteligência muito ligada à parte da consciência. O instinto está muito ligado ao nosso conhecimento passado, ao nosso inconsciente, tá? Então, nós temos o instinto. Ele é bom, ele é ruim? Depende, sabe? Depende. Qual que é o instinto do animal? O instinto do animal é sobreviver, não é? O instinto do animal é sobreviver. Não diria nem alimentar sua prole, mas muitos fazem isso, né? Instintivamente, porque eles aprenderam que eles precisam fazer isso. Agora eu vou dar mais um passo na frente para vocês, com relação a o que nós, quando nós começamos a encarnar como seres humanos, nós ainda não tínhamos a razão. Aí nós começamos a ter a razão, a ter o livre-arbítrio. E é a razão, o livre-arbítrio, que exercita a inteligência. Mas nós também trazemos dentro de nós o nosso instinto. E nós temos um instinto de preservação. Se a gente não fosse egoísta no passado, a gente não sobreviveria. Então, quando a gente morava nas cavernas ali, a gente tinha que lutar pela nossa comida, sabe? Só que os homens ainda lutam pelo poder, pela ganância. Então, a importância agora é que a gente comece a trabalhar uma outra parte do nosso ser, que é a parte da moral, do bem, assim, ao invés de ser egoísta, eu vou ser altruísta, ao invés de ser orgulhoso, eu vou ser humilde. Tá bom? Então, isto vai muito além do que uma simples pergunta do Livro dos Espíritos. O trabalhinho que eu peço para vocês é que vocês, essas lições até aqui, até 73, vocês realmente deem uma lida na casa de vocês, tá? Se der tempo, eu leio depois o próximo capítulo. O próximo capítulo, gente, a gente está indo para o livro 2º. E tem o capítulo 1º, cujo título é Dos Espíritos. Então, nesse capítulo, ele vai falar dos espíritos, a origem e natureza dos espíritos. Perguntas? Aglaé, fala. Seria precipitado pensar que os dons de hoje são conquistas de encarnações passadas? E por isso mesmo não são dons. Entendeu? Porque dons é como que fosse assim uma coisa que você ganhou. Mas só que não. Só que não. Por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente, nós falamos até na semana passada, né, teve uma participação do Marcelo, muito interessante. Uma pessoa que é muito inteligente, ela não tem isso como dom, ela conquistou a inteligência. Uma pessoa que é muito boa, ela não tem esse dom, ela conquistou isso, tá? Essa evolução do lado moral, vamos chamar dessa forma. Tá? Embora quem usa mal essas habilidades desenvolvidas,
vai ter alguma dificuldade depois, tá? Poderá até renascer com alguma deficiência. Por Sim. exemplo, uma pessoa que é muito orgulhosa, que se acha acima de todos, né? Uhum. É, pelo poder. Pode ser que numa outra encarnação ele vai nascer numa condição muito humilde, percebe? Mas é temporário também, tudo é temporário. Mas a inteligência conquista a nossa, e aí você fala, e a arte, né? Exatamente, por isso perguntei. A arte depende, tá? A arte pode também ter sido uma conquista. Pode ser que a gente tenha sido um grande artista no passado, ou um grande médico, tá? E, de repente, aquele, sabe, aquela impressão de você já conhecer aquilo, né? Ou aquela arte, ou pessoas que têm uma facilidade em aprender línguas. Isso pode estar ligado realmente a alguma conquista do passado, ou pode estar ligado a um tipo de mediunidade, tá? Aí pode ser um espírito que está ao lado da pessoa, ajudando aquela pessoa a desenvolver a sua arte. Igual o Gasparetto, talvez Uhum. você tenha conhecido, o Gasparetto. O Gasparetto, certamente, ele já tinha alguns dons artísticos, mas ele não ia pintar daquela forma se não tivesse os espíritos comandando os braços e pernas dele. O primeiro slide das esferas espirituais talvez não seja tão completo quanto o material que a Cíntia obteve, porque não tenho esse objetivo aqui, tá? E sempre a gente vai falar um pouquinho disso. No mundo espiritual, para onde vamos após a morte? Então, após a morte, nós vamos para o mundo espiritual, tá? Que nós chamamos plano espiritual, ou mundo astral. Consiste de várias esferas representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta à nossa condição espiritual. Aqui se fala em esfera, mas eu já comentei com vocês que, na realidade, são vibrações, mundos com vibrações diferentes. Tem mundos com vibrações mais pesadas, né? Vibrações mais baixas, e mundos com vibrações mais elevadas. Tá? E os espíritos, automaticamente, quando a gente morre, né, encarnados, nós morremos, nós vamos automaticamente no mundo em que nós nos sintonizarmos. Faz sentido para vocês? Sim? Faz assim com a cabeça? Fala, Nirino. Fala, Alessandro. Que existe uma corrente que realmente supõe que são esferas concêntricas, no mesmo centro de gravidade do planeta Terra, só que em determinadas alturas acima do planeta Terra. Então, por exemplo, o nosso lar estaria a 500 quilômetros de altura, numa esfera que é parecida com a Terra, né, como se fosse uma outra Terra, e assim por diante, as diversas esferas. Tá bom. São correntes, mas eu acho que para efeito de facilitar o raciocínio, como aqui, esse texto aqui eu peguei do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita Brasileira e da USE. Lá tem muito material, e parte do material eu não achei nem legal passar para vocês. Então, nós vamos falar em esferas espirituais, mas que eu quero dizer para vocês que aqui, por exemplo, no meu quarto, eu tenho diversos tipos de ondas que estão passando aqui. Lá no NAEFA, nesse local que nós estamos, eu não percebi, mas lá no NAEFA, onde nós estávamos antes, naquele mesmo espaço, existia um hospital dirigido por irmãos
franciscanos que atendiam espíritos recém-desencarnados. Tá? Então, se você queria se sintonizar com eles, o médium ele tem condições de alterar um pouquinho a sua vibração, o médium, né? E sintonizar com aqueles espíritos que ali estão. Então, ele não precisa voar a 200 quilômetros de altura para fazer uma sintonia. Por isso que eu falo assim, tanto faz. É uma questão de você se sintonizar. O espírito desencarna, ele não vai pegar um foguete para ir até uma determinada zona espiritual, mas é uma viagem assim super rápida, porque é como se fosse uma conexão. Mas isso não... A forma geográfica não é importante, tá? Deixa eu ver se eu passei. Então, as esferas espirituais da Terra, das infinitas esferas da vida no mundo espiritual, a literatura mediúnica espírita tem nos informado de algumas. São, se vocês forem pesquisar na internet sobre esferas espirituais, tem diversas outras fontes, não necessariamente espíritas, sabe, que falam de outras esferas. Como isso, na realidade, são, assim, quase que infinitas, são muitas. Então, isso aqui é como se fosse assim... Então, aqui tem o abismo, as trevas, as esferas terrestres, que ficam na crosta, o umbral, zona de transição, esferas superiores e esferas resplandecentes. Por exemplo, entre o umbral e as trevas, existem muitas classificações aqui. A piorzinha, espíritos mais atrasados, são aqueles que estão, fala assim, no abismo, né? São espíritos muito maldosos, as trevas também, muito sofrimento, e os espíritos que ficam na crosta da Terra, quer dizer, na mesma vibração dos habitantes da Terra. Então, você quer saber como esses espíritos são? Olha para o lado, da maior parte, né? É aquele carinha de bicicleta que rouba o celular, o outro que mata, o outro que se embebeda. Muitos deles estão presos na crosta da Terra, né? Se a gente se sintonizar com eles, nós vamos senti-los mais de perto. Isso eu comentei bastante, acho que na semana passada também. Aí tem o umbral, que nós já falamos. O umbral é como se fosse um portal. O equivalente com o catolicismo seria uma zona purgatorial, né? A pessoa lá pode ficar de meses a anos, até que eles tenham condições de ir para uma zona de transição para os mundos melhores, tá? Então, eu diria, onde é que a gente vai estar mais ou menos? Conhecendo vocês mais ou menos, e aqui só tem gente boa, nós estamos mais ou menos nessa região aqui. Pode ser que a gente tenha que visitar algum aqui no Umbral, espero que não, tá? Mas mais ou menos aqui. Essas esferas superiores, nossa, são muitos os níveis, né? Tem... Quem está na esfera superior? Vai, dão os nomes aí. O que vocês acham? Chico Xavier, Divaldo. Divaldo agora. Dr. Divaldo, Bezerra e outros tantos mentores. Buda, Bezerra, eles já estão aqui nessas superiores, são espíritos, assim, que a gente chama assim, mais iluminados, né? Quer dizer, 95% do tempo deles, no mínimo, eles estavam pensando em coisas boas, no bem, e nos outros, né? Não quer dizer que a gente não deve pensar na gente, tá? Porque a gente tem que viver nesse planeta aqui, né? Mas esses que a gente conhece, olha, se vocês pegarem a biografia do Gandhi, do Chico Xavier, do Divaldo, da Madre Teresa de Calcutá, todos tiveram uma vida muito simples. Por quê? Porque para eles o mundo material não era importante. Os prazeres do mundo material não satisfaziam a eles, tá? Nós ainda estamos, eu falo por mim, né? Não sei se tem algum iluminado aqui junto, se apresente para nós.
Tá claro isso? Então, essas são esferas espirituais. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Esse daqui, vocês já viram, né? Eu passei outro dia aqui. E eu vou falando, caso vocês estejam com celular, um é subcrosta, está aqui, olha, está aqui na Terra, está abaixo da crosta. É a zona do umbral inferior, do abismo. O 2 é a crosta. Aqui é a Terra, aqui é a parte material da Terra. Então, a crosta é a superfície da Terra. Estamos falando em lugar, assim, geográfico, mas vocês podem ter aí como se fosse uma escala de evolução, de vibração. Porque daqui para cá, o mundo espiritual daqui para cá, ele vai com uma vibração cada vez mais alta. E às vezes a vibração é tão alta que emite luz. É o espírito de luz que alguns médiums conseguem observar. Alguns, poucos. Depois, no 4, umbral médio. Está aqui, ó. Onde se situam cidades astrais hospitalares. Então, por exemplo, o nosso lar, onde está o nosso lar? Está aqui. Veja, gente, alguém fez esse desenho. Pode ter tido alguma inspiração espiritual, sem dúvida, mas alguém fez esse desenho. Então, ele é uma boa representação. É exatamente isso? Eu não sei. Nosso lar ele fica em cima do Rio de Janeiro, mais ou menos, tá? E tem diversas outras colônias espirituais. Ela fica entre essas áreas 4 e 5, ó, plano astral, mediano, onde estão cidades das ciências. Depois 6 e 7, plano astral superior. Tá? Ô, Cíntia, você quer falar mais alguma coisa das esferas espirituais? E a Cíntia? Tô aqui. Quer Eu tinha, sobre as esferas, eu entendi que são como níveis, andarzinhos, né, do mundo espiritual. Quer dizer, cada esfera ela tem um jeito diferente de ser. Algumas são mais difíceis e cheias de desafios, que é para os espíritos que ainda têm muito a aprender. E outros são mais felizes e harmoniosas, que é para os espíritos mais evoluídos. Isso aí. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho da progressão dos mundos, e o progresso da humanidade está relacionado com a evolução espiritual. É um dos temas da aula de hoje. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele fala assim, o Santo Agostinho fala isso. Santo Agostinho, ele é o patrono, aí é o guia do atual Papa. Tá? O Papa Leão quanto? 14? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus. Eu sempre falo que mais para frente a gente vai estudar, eu espero que a gente estude mesmo, né? A lei do progresso. Não existe retrocesso. O espírito, por exemplo, nunca vai retroceder. Tá? Nós podemos ficar empacados naquele nível. Nós podemos, se a gente fizer muita besteira, ficar com muitas dívidas, assim, muita gente para a gente depois pedir desculpas e ajudá-las, né? Mas a gente nunca retrocede, tá bom? Existem religiões que acham que a gente pode reencarnar num animal. Jamais. O animal não tem... Nossa, é muito mais atrasado que o homem, né? Embora nem sempre pareça, às vezes parece o contrário. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, e nada sofre o aniquilamento. Tudo obedece à lei do progresso. E então existe uma tal da lei da destruição, e o próprio budismo fala assim, tudo é impermanente. Quem se apega às coisas está se apegando a alguma coisa que vai sumir, que vai perder. Tá?
Então, não adianta você se pegar uma coisa material, porque ela vai ser destruída, ela vai ser perdida, etc. O próprio templo lá da época de Salomão, depois Jesus, depois 70 anos depois de Jesus, ele foi destruído. E 3 vezes, né? Então, e no lugar dele ainda tenta se construir alguma coisa boa. Aí nós vamos falar, a destruição está acontecendo. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma tremenda destruição. Mas, para quem visitou a Europa e viu alguns hábitos do próprio povo alemão, depois da guerra, tudo vê que, nossa, muita coisa mudou para melhor no comportamento das pessoas. Tá? Às vezes, quem arruma isso é justamente essa perda. E o mundo está hoje num momento de destruição, não está? O mundo está num momento de destruição. A gente não aceita isso, né? Mas é o que está acontecendo em diversos locais. De acordo com a lei do progresso, os mundos estão em constante evolução, porque a evolução é o princípio central das leis de Deus. Então, essa lei da evolução faz parte desses princípios divinos, tá? Ah, mas algumas pessoas podem criticar. Ah, mas não me parece que está evoluindo. Tal pessoa, tal fulano, né? É que a gente não tem uma visão completa das coisas. Não dá para a gente julgar. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Vocês já ouviram falar isso, não? Aqui, olha, alguns mundos, diz assim, no João capítulo 14, que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus. A gente interpreta essas moradas em moradas materiais e moradas espirituais. Por exemplo, quando nós falamos das esferas espirituais, essas esferas espirituais são muitas moradas de espíritos. Concordam? Tá? Sim. Cada espírito está vivendo naquele lugarzinho dele, está morando ali. E ele deve sair sempre dali para melhorar, ou então o próprio lugarzinho vai melhorando. Eu acho que é uma visão super legal, me parece extremamente lógico, né? E dá realmente muita esperança para a gente. A pessoa que tem uma visão muito assim pontual da sua vida, está olhando muito para o seu umbigo ali, ela não está sofrendo, né? Está sofrendo, talvez, da sua vida miserável, ou que podia ter isso, mas não tem, o que está acontecendo comigo, né? Mas tudo passa, então está tudo em movimento. Tudo, o universo está em movimento. Está efervescente, assim, e vocês vão ver o tamanho do universo. Ah, está aqui. Jesus se referia à pluralidade dos mundos habitados. Então, vamos falar em termos de mundos habitados. Não sei se hoje é mais que isso, mas aqui, vocês estão vendo aí o Sol, o sistema solar? Vocês estão vendo a Terra? Não dá para ver a Terra, gente. Não dá para ver a Terra aqui. Tem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. É uma pena que eu vou ter que habilitar o meu mouse melhor, quem sabe. Mas essa elipse aqui, isso aqui é a Via Láctea com 200 bilhões de estrelas, gente. 2 trilhões de galáxias, é um número atualizado na época que eu tinha preparado essa apresentação.
2 trilhões de galáxias, vezes 200 bilhões de estrelas. Se o Alessandro quiser corrigir, pode corrigir. Eu não... Tá? Agora, com o James Webb, aí já expandiu mais ainda o universo. Quanto? Eu não sei qual é a coisa que eles calculam, mas... Não, é que 2 trilhões de galáxias é um número fantástico de galáxias. Tá? E o James Webb ele veio ajudar bastante, né? O supertelescópio aí. E só essa Terra que ninguém está vendo, que é uma poeirinha. Uma poeirinha. E não vou falar nem uma poeirinha na praia de Caraguatatuba, não. É uma poeirinha, gente, no mundo. Sabe? Falando de 2 trilhões de galáxias, você acha que só a Terra é habitada? Só ela teve condições? Então, muitos mundos são habitados. Existem muitas moradas, tá? Na casa do meu pai. Agora nós vamos falar das diferentes categorias de mundos habitados. Então, vamos voltar aqui. São destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos primitivos. Então, nessas trilhões de galáxias, existem infinidade de mundos que estão bem no início. Bem no início. Alguns ainda estão, talvez, naquele momento ainda de solidificação. Outros ainda estão só com os animais, tipo de dinossauro. Lógico que não são exatamente aqueles da Terra, porque a Terra tem uma atmosfera, uma gravidade peculiar, e isso acaba afetando as formas, né? Mas estão nesses mundos primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma humana, até as primeiras. Então, a Terra, ela era considerada um mundo primitivo até, uns 50 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, mais ou menos. Tá? Depois tem os mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. A Terra pertence a essa categoria de mundos. Os espíritos que habitam este planeta aqui, a grande maioria, não vou falar todos, né? Mas uma grande maioria ainda tem o mal dentro de si, em maior porcentagem. Tem muito mais mal no seu coração do que o bem. Okay? Mas a Terra vai evoluindo, porque a Terra já passou pelos mundos primitivos, agora ela está em provas e expiações. E precisa alguma coisa ser feita, porque os habitantes, os espíritos desse planetinha aqui, não estão fazendo a sua parte, estão jogando bomba aqui, jogando bomba lá, estão matando. Tá? Veja a situação lá da Palestina. Pode falar do Hamas, não sei o quê, mas você vê 9 mil crianças que podem morrer de fome esses dias. Sabe? Que maldade tem ainda o ser humano aqui na Terra? Muitos desses espíritos maldosos não vão continuar. Para essa escola aqui evoluir, ela vai precisar mandar muitos maus alunos para mundos inferiores. É o momento que a gente está passando. Tá? Então, nós estamos num momento aqui de transição. Podem me interromper se precisarem fazer perguntas. Nós estamos num momento de transição. O planeta está... Eu não gosto de falar em ano. Tem muitas informações que ninguém pode... Nós já furamos tantas profecias que davam um ano. O mundo ia acabar no ano 2000. Os computadores iam pifar no ano 2000. Tanta coisa que... Né? Tantas profecias que não deram certo. Depois passaram para 2019. Aí para, sei lá, quanto é? 2057, outros 2035. Não pensa nisso, não se preocupem com isso. Por quê? Já está acontecendo. Tá? Tem muitos espíritos que estão passando
do nosso mundo da Terra para outros mundos inferiores, não necessariamente sob o Sol. Pode ser em outra estrela, outra galáxia. E como nós falamos em cima de uma pergunta do Júlio, na semana passada, Deus está sempre criando, mas dessa forma. Ele não está criando aqui dessa forma, está criando em outro planeta. Tá? Tem outros planetas. Então, vai havendo uma transição. E aí nós vamos para daqui, sei lá, não sei quantas décadas, 100 anos, 200, a gente vai estar reencarnando no mundo de regeneração. Porque essa mudança não acontece de repente. Nada acontece de repente. Tá? Então, as almas que ainda tenho que espiar, vocês lembram o que é? É aquele termo que fala assim, aquelas almas que ainda precisam melhorar. Tá? É o mundo de expiação, é aquele mundo ainda de dor, de sofrimento. Então, não quer dizer que não haja sofrimento nesse mundo, mas muito menos do que no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas não é um novo mundo, é a Terra vai continuar. Mas pode ser que muita gente desencarne e já estamos recebendo espíritos que estão renascendo na Terra. Tá? Espíritos que estão renascendo na Terra muito elevados, espíritos iluminados. Tem histórias e histórias. Novamente, não acreditem em todas as postagens da internet. Mas a verdade é que a gente já vê por muitas crianças que elas são diferentes. Elas são diferentes. Melhores. Então, as almas que ainda têm o que espiar, aurem, quer dizer, respiram, têm novas forças repousando das fadigas da luta. Então, elas vão ter uma possibilidade mais tranquilo para elas poderem crescer. Então, aqui, o bem vai superar o mal, mas ainda vai ter mal no mundo de regeneração. Aí está passando... Vocês enxergam bem? Está bem claro? Como eu estou usando uma outra forma de apresentação, o meu mouse está invisível para vocês, infelizmente. Tá? Então, agora estou falando dos mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Então, esse já é um mundo em que quase todo mundo, 90%, está numa boa, assim, vivendo feliz. Tá? Está vivendo feliz, bem mais feliz. E, no final, tem os celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente, exercem domínio sobre a matéria. Nesses daqui, nesses espíritos celestes, eles praticamente já não precisam reencarnar. Tá? Por quê? Porque eles não têm mais necessidade de reencarnar na Terra, por exemplo, quando nós estivermos aqui. E o corpo espiritual deles já é um corpo muito mais sutil, muito mais leve, tá? Vamos, então, falar da progressão dos mundos. Então, ele começa... Isso aqui é praticamente um resumo. A Terra passou pelos mundos primitivos, depois no mundo de transição, mundos ditosos ou felizes, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações. Esses mundos de transição, eles praticamente ligam o início com o fim, tá? Com a iluminação. O início totalmente material, ligado à matéria, interesses, né? Materiais. E aí a gente vai lentamente evoluindo junto com o mundo vai evoluindo. Tem casos aí que o espírito evolui mais do que o planeta. Um caso que
está na biografia aí do Bezerra, né? É que o Bezerra foi convidado por Maria de Nazaré para ele passar a habitar mundos mais ditosos, mais felizes. E diz a lenda que Bezerra de Menezes recusou, porque ele queria ficar ligado ao planeta Terra para aliviar o sofrimento de tantas pessoas, tantos doentes que ainda existiam aqui, né? Então, existe essa possibilidade. É como o cara que está correndo mais do que o trem, né? O trem está lá passando, ele, de repente, ele passa a correr mais. Ele pode pegar um trem mais rápido na frente, sei lá. E o mundo, então, progride dessa forma, juntamente com os espíritos. Se tiver pergunta, levanta aí a mão. Eu não estou vendo todo mundo. Está todo mundo de olho aberto? Tá. A evolução do espírito, esse daqui é a mesma coisa, que ele vai acompanhando a evolução dos planetas, tá? Tá, aqui não tem mais... isso. Então, o espírito recém-criado por Deus começa a sua trajetória evolutiva ensaiando os primeiros contatos com o plano físico. Depois inicia o processo de aprendizado da lei pelo método de repetição. Vai repetindo, repetindo, repetindo com as encarnações. Tá? É mais ou menos o que eu tento fazer. Daqui a 2 aulas vou falar de assuntos que nós já falamos e vai ficando mais claro, espero. E, finalmente, torna-se um espírito puro, iluminado, quer dizer, um espírito que já pertence a Deus, é o nosso retorno. E aqui, neste espírito da esfera crística, por exemplo, é um espírito que está já auxiliando Deus, fazendo como se fosse o papel de Deus na criação dos mundos, como Jesus fez no início da Terra. E o planeta Terra é isso também. E aqui aparece essa setinha esquerda aqui. A Terra já percorreu mais ou menos esse trajeto. Olha onde a gente está, ó. Estamos entre o mundo de provas e expiações para os mundos de regeneração. Vamos chegando lá. Tenhamos fé e esperança. Seguindo essa lei do progresso, a Terra esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. Então, pode ter certeza que a Terra já esteve num momento muito inferior. É só estudar a história e os costumes, é que vocês não podem esquecer, gente, que o planeta hoje tem 8 bilhões de encarnados, mais de 8 bilhões de encarnados. E a grande maioria... E muitos que encarnaram neste século aqui são muito atrasados, porque foi praticamente dada a última chance para eles se modificarem. 8 bilhões, na época de Cristo, quanto tinha? Tá? Alguns milhões, não se sabe direito, né? Porque nas Américas, por exemplo, tinha os povos primitivos, tá? Mas era muito menos gente. As cidades eram menores, mas... A bagunça era terrível. Eu estava vendo aí um filme forte, sobre os Borgias, né? Em 1492 teve o Papa Borgia. Eu pensei que fosse só lenda, mas isso é verdade. A Lucrécia Borgia. Aquela época era um terror. Vejam o que era a Igreja Católica naquela época. Então, nós vamos atingir um grau mais avançado. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do planeta, tem o Caminho da Luz. Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Ele fala em todas essas épocas, todas as fases de evolução, desde antes de Jesus até os dias atuais, como ele escreveu o livro.
Eu acho que ele está na relação de livros a serem lidos, né? Realmente é um livro que traz muitas fases aí que passou, a própria religião, a chegada da doutrina espírita. Para quem tem preguiça de ler, tem o audiolivro também, que eu já vi também. Marcelo, fala. Tem também os exilados de Capela, que é interessante porque os exilados, eles foram exilados de Capela quando Capela passou pelo que a Terra está passando agora, e eles vieram para a Terra com muito mais conhecimento do que tínhamos na época, isso há milhares de anos atrás, aí, provavelmente em torno de 4 a 5 mil anos antes de Cristo, para trazer esse conhecimento também para os espíritos mais primitivos que habitavam aqui, né? Então, eles foram exilados de um mundo que estava bem superior a nós para ensinar aqui. E a grande maioria, inclusive, já voltou, né? Isso. Isso que o Marcelo está falando está nesse livro, A Caminho da Luz, e o Emmanuel justamente cita quando que essa migração aconteceu, em que época aconteceu, e as diversas raças adâmicas que foram criadas a partir dessa migração. Então, mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Mas, vejam, a mudança não é em degraus. Mesmo as esferas espirituais não são assim, como a Cíntia falou, né, que o Chape falou, de degraus. É uma transição. A Terra ela vai evoluindo lentamente, sabe? Aí, de repente, acontece um tsunami, uma destruição, mas depois disso, aquele local começa a renascer. É assim, a vida é dessa forma. Nos mundos regeneradores, sem dúvida, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Há ainda provas a suportar, mas sem as pungentes angústias da expiação, das dores, do sofrimento. Comparados à Terra, os mundos de regeneração são muito felizes. Mas isso vai ser uma conquista gradual. Vai ter um momento assim de pico? Vai. Imagino que sim. Tá? Mas o crescimento não é instantâneo, não. Uma perfeita equidade regula as relações sociais nos mundos de regeneração. Porém, a felicidade perfeita ainda não é possível, mas a aurora da felicidade. Essa questão da felicidade, vocês podem ver na vida de vocês. Tem momentos que vocês estão super felizes. Estão. É o estar. Muito felizes. Mas, de repente, acontece alguma coisa e a gente está muito infeliz. Então, é um estar, que é um estado de. Tá? É diferente do ser. Nós vamos ser tão mais atrasados quanto mais elevados forem os picos e os vales aqui. Né? Se eu ganhei na loteria, estou tão feliz, fui roubado. Ai, meu Deus, que desgraça, fui roubado, não sei o quê. Aí, sabe, pessoas que são assim, parece que são bipolares. Tá? E com a nossa evolução, nós não vamos ter mais aqueles picos emocionais tão assim. Alguns vão falar assim, nossa, que chato. Pode ser, para quem gosta das emoções, né? Mas a nossa vida vai ser mais tranquila entre os momentos de alegria e de tristeza, ou seja, nós seremos espíritos mais serenos. Tá? Serenidade é uma conquista do espírito. Então, nós temos que observar como nós estamos, como nós somos, como estamos nos relacionando com os demais. Né? E trabalhar na reforma íntima. Escrevam no caderno. Mas atenção, nesses mundos o homem ainda é falível. Se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. Isso acontece nesse mundo. Isso acontece. Eu já tive, assim, diversos... Eu já dirigi muitas turmas, tanto de curso, né, de espiritismo, curso básico, a escola de iniciação espiritual, curso de passes e mediunidade,
E tem muitos alunos que acabam se cansando. Não é o momento. Às vezes não é o momento. Tá? Se a pessoa não está firme no caminho do bem, ela pode voltar a cair nos mundos de expiação. Sabe? Então, vamos lá. O mundo de regeneração é a próxima etapa para o planeta Terra. Oba! Para o espírito em evolução, qual a condição para reencarnar na Terra nessa próxima etapa? Será que a gente vai reencarnar na Terra? Ou nós vamos para esses planetas aí mais primitivos? Vamos ajudar a caçar e a comer carne crua? Apesar que um quibe cru é uma delícia. A condição para reencarnar aqui é que o espírito tenha adquirido, no mínimo, propensão ao bem. Eu acho que nós temos isso, né? Uma propensão ao bem. Né? Tenho certeza disso. Por quê? Porque o espiritismo é uma filosofia que ela só mantém aqueles que entendem bem o espiritismo, aquelas pessoas que desejam se melhorar e pessoas que desejam construir alguma coisa, fazer o bem. Né? Se você vai no espiritismo porque você quer ter mais sucesso na vida, não é o lugar. Quer dizer, pode ajudar. Tá? Aí vem o sucesso, a pessoa vai embora. Porque o teu objetivo era muito material, sabe? Então, não é todo mundo que realmente vai se dar bem. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, meus amigos,